Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre um dos assuntos mais abordados e discutidos em todo o mundo, que é o aquecimento global. É foco aí de grandes preocupações dos países e este tema sempre aí é corrente nos vestibulares de todo o país. E aqui falaremos um pouco mais sobre ele. Vamos lá? Bom, o aquecimento global é um problema ambiental que afeta o mundo nos últimos 150 anos. Como já diz o nome, esse problema aquece o planeta Terra e o aquecimento tem um lado muito negativo para o meio ambiente, inclusive para os seres humanos. Hoje, esse assunto, por exemplo, é um dos mais falados nos meios de comunicação e o mais estudado pelos cientistas. Esse aquecimento causa as secas, os furacões, causa também a extinção de animais e plantas, enchentes, derretimento das calotas polares e, dentre outros, vários problemas. Um dos maiores causadores do aquecimento global são os próprios seres humanos, que vêm desmatando e poluindo o planeta a cada dia que passa. Veja que o aquecimento global é um conjunto aí de alterações climáticas que vem ocorrendo no planeta, causando grandes destruições em proporções alarmantes, inclusive, como o aumento aí de temperatura média de todo o mundo. Segundo pesquisas, o aquecimento global varia muito de região para região, pois esse aquecimento pode modificar completamente o clima de uma determinada região, afetando assim, inclusive na sua própria biodiversidade, ocasionando desastres ambientais, enquanto que em outras regiões esse aumento pode apresentar aí, em um primeiro momento, nenhum problema naquela região. Embora já esteja comprovado cientificamente que há realmente um aquecimento global ocorrendo, suas causas ainda são muito pesquisadas e muitos cientistas atribuem esse fenômeno a um processo natural, que também é longo e dinâmico de todo o planeta, devido principalmente ao fato de que estamos saindo aí de um período de era glacial passando a uma era chamada interglacial, sendo o aumento da temperatura uma consequência natural dessa transição. Porém, é importante aí falarmos que o que percebemos, na verdade, é que o aquecimento global ele se agrava devido a atividades inconsequentes do próprio homem, intensificando assim o efeito estufa devido à queima de substâncias que produzem gases que retêm o calor das radiações solares, o que causa aí um aumento significativo da temperatura naturalmente. E, além disso, existem outros fatores da ação humana que contribuem para essas alterações climáticas, como é o caso aí, do constante e desenfreado desmatamento, as poluições, as queimadas e também a impermeabilização cada vez mais frequente do nosso solo. Outra consequência do aquecimento global está no degelo, que segundo alguns especialistas vem ocorrendo de forma bastante afetada nos últimos anos, aumentando assim o nível do mar. Bem, pessoal, o aquecimento ele ocasiona graves problemas ao nosso planeta, prejudicando de uma forma geral a todos os seres vivos. Muitas causas decorrentes desse aquecimento já são sentidas por muitas pessoas. São os furacões, tufões, os chamados tsunamis, terremotos, enfim, grandes destruições que vêm assustando a todos e tende a aumentar se nada for feito para combater o aquecimento global. O principal fator responsável pela ocorrência desse aquecimento é o efeito estufa. Bem, ele é gerado através aí do acúmulo de gases poluentes na atmosfera, entre eles principalmente aí o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e também o monóxido de carbono, os quais são liberados aí no ar através da queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o óleo diesel, e também a queima de florestas, a emissão de gás carbônico pelas fábricas e também a criação em massa de bovinos.
os quais produzem aí e eliminam o gás metano em suas fezes. Outro fator que também é responsável pela liberação intensa de gás metano é a maior produção aí de lixo e esgotos nas regiões urbanas, principalmente. Bem, na verdade, o efeito estufa é um fenômeno natural em que uma parte da radiação solar que chega à Terra acaba sendo ali refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre, enquanto outra parte é absorvida. E dessa energia absorvida, uma parte é irradiada na forma de calor para a atmosfera. Isso acontece pois as nuvens e certos gases atmosféricos, como o vapor de água, o dióxido de carbono, o metano e o dióxido de nitrogênio, eles reirradiam esse calor de volta para a superfície terrestre, tornando a superfície mais quente. Bem, esse fenômeno é muito importante, pois através dele a temperatura do planeta se mantém compatível ali com os seres vivos que nele habitam. O problema maior acontece quando esse efeito ele se intensifica, aumentando a temperatura além do normal. Nós vemos todos os dias as consequências que a intensificação do efeito estufa, como o aumento do nível dos oceanos, que ocorre devido aí ao derretimento das calotas polares, fazendo o volume das águas aumentarem, podendo assim futuramente causar a submersão de muitas cidades litorâneas. Vemos isso direto aí com o aumento dos casos de tsunamis, por exemplo. Agora, um outro detalhe interessante é que aquele conhecido Protocolo de Kyoto, que vence inclusive neste ano de 2012, ele será substituído através dos dados obtidos nele. Porém, no ano de 2009, uma nova conferência foi realizada, que foi a 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, na cidade de Copenhague, na Dinamarca. E esta conferência não teve ali muito êxito, pois ocorreram ali divergências de interesses entre os países ricos, principalmente os Estados Unidos e a União Europeia, e também aqueles países que estão em desenvolvimento, como o próprio Brasil, a Índia, a China e a África do Sul. E mesmo assim, há pouco tempo foi elaborado um documento sem valor jurídico, o qual visa a redução dos gases causadores do efeito estufa em até 80% até o ano de 2050. E também houve ali a intenção de liberar cerca de 100 bilhões de dólares para investir em meio ambiente até o ano de 2020. Sendo assim, os países participantes deverão realizar medições desses gases a cada 2 anos, emitindo relatórios para a comunidade internacional. No entanto, não devemos deixar o futuro aí do planeta somente nas mãos de nossos líderes, pois a responsabilidade é também de cada um. E dessa forma, nós também podemos adotar medidas para evitar a poluição na atmosfera. Entre essas medidas estão a diminuição do uso de combustíveis fósseis, como a gasolina, o óleo diesel ou o querosene, adotando aí veículos menos poluentes. E também podemos regular o carro para diminuir a emissão desses gases, evitar usá-lo todos os dias, principalmente se você trabalha perto de casa, por exemplo, prefira ir de bicicleta ou de ônibus, ou não usar o carro para tudo o que for fazer. Assim, diminuindo seu uso, isso não só contribuirá para evitar a emissão de gases poluentes, como também a própria diminuição do trânsito, né? Outra medida também é colaborar com sistemas de coleta seletiva e reciclagem do lixo, separando o lixo e entregando materiais recicláveis a lugares especializados. Assim, além de evitar o intenso acúmulo de lixo, também ajudará a diminuir o uso de matéria-prima para fazer determinado produto, assim contribuindo para uma menor exploração da própria natureza.
controlar ainda o uso da água também é muito importante, tomando banhos mais rápidos, lavando o carro uma vez por mês, ao invés de uma vez por semana, por exemplo, utilizando baldes e não utilizando mangueiras. O mesmo vale para lavar calçadas e quintais, fechar a torneira ao escovar os dentes, lavar as mãos, ensaboar a louça, etc. São vários detalhes aí mínimos, mas que cada um de nós, ao fazermos, podemos melhorar aí, de forma mais intensa em todo o país, em todo o mundo. Agora, um último assunto aí a tratar é quanto ao aquecimento global e sua influência aqui no Brasil. Bem, toda a sociedade mundial está alarmada para as consequências catastróficas que o aquecimento global pode provocar no mundo inteiro. A novidade agora é que entre os países mais prejudicados com o fenômeno está também o próprio Brasil. Mas o que especificamente que pode acontecer a nós brasileiros por causa do aquecimento global no médio e longo prazo? Bom, com o degelo das calotas polares, o nível do mar irá subir. E em longo prazo, o degelo das calotas fará os oceanos subirem até cerca de 5 metros, cobrindo vastas áreas litorâneas do Brasil, por exemplo, além de provocar a escassez de comida e também a disseminação de doenças e mortes. A Organização Mundial de Saúde atribui aí a modificação do clima a cerca de 2,5% dos casos de diarreia e cerca de 2% dos casos de malária em todo o mundo. E no nosso caso, a dengue poderá provocar uma epidemia nas regiões alagadas ou até mesmo em regiões planálticas, resultando aí da falta de definição aí das estações, como é o caso que acontece no Brasil. E por último, além disso, as ondas de calor, que com o fenômeno irão aumentar em proporção e intensidade, serão responsáveis aí por cerca de 150 mil mortes a cada ano em todo o mundo. E no Brasil, isso também será uma realidade. E assim, a incidência de furacões, que é praticamente inexistente no Brasil, poderá ser grande. Isso já está acontecendo aos poucos, principalmente na região sul. O furacão Catarina, por exemplo, tinha ventos que variavam aí entre 120 km por hora. Bem, pessoal, concluindo, o primeiro passo para a solução deste problema talvez seja a conscientização. Desta forma, a ideia de que não somos a última geração do planeta e não temos o direito de arruinar a vida dos nossos descendentes deve proliferar em todos os níveis da sociedade. E assim, encerramos nossa aula de hoje. Continue estudando mais e muito obrigado. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima!